Olá, pessoas. Boa noite. Boa noite, né? Porque são 7 horas já. Que tenhamos uma semana aí rica em bênçãos e em boas notícias, em positividade e alegrias, né? Oi, Eli, Preta Brasil e Eli Souza entraram. Boa noite, meninas. Olá, meu querido. Espero que todos estejam bem. Bom, vamos para mais uma live. Essa semana aí eu tirei a semana para os homens pretos, né? Ontem a gente teve uma live com o Érico e com o Robson Caetano. Oi, Cleidinha e Camila. E hoje a gente tem uma live com o Isaac da Hora, que eu falei para vocês. Eu sou muito fã desse jovem talentoso. A chamada eu coloquei como jovem talentoso. Vocês vão entender por quê. Porque ele é multifacetado, é professor universitário, é escritor, é músico, poeta. Então, vale a pena a gente ficar um papinho rápido aqui, uma conversa rápida, porque uma hora é muito rápido pra gente falar com ele. Oi, Bianca, Izzy, Paixão, Rosineide, tudo bem? Vamos chamar o Isaac. Eu espero que vocês gostem da live. E o que eu tenho ficado muito feliz, que eu tenho falado que a gente tem trazido aí a constelação das estrelas negras, né? Isso prova que a gente tem referências, tem bem negros aí de ponta, né? Pode não ser ainda o admirável mundo novo que a gente quer, com tantos, poderia ser muito mais, mas a gente tem algumas referências que a gente pode de fato se sentir representados, né? Eu entrei hoje na live do Tom e da Terezinha. Então, Micleide, eu perdi a live. Eu quero ver se ele deixou salvo, vou assistir daqui a pouco. Quer dizer, se deixou salvo não, tá no story. Eu vou já vou entrar e vou assistir. Tô tentando chamar o Isaac. Vamos lá, o Isaac não aparece, mas já ele vai aparecer. Gente, as lives estão bombando. Ontem as duas lives foram muito legais. Com um público bacana. Gente, vamos começar a orar aí, rezar pra Nossa Senhora da Live. Porque eu não tô vendo o Isaac por aqui. Falei com ele agora há pouco pelo Zap, mas não tô vendo. Foi ótima, né, Cleide? A live com a Terezinha. Ela é fantástica. Os dois, né, são fantásticos. São dois artistas, cada um a seu modo, mas são dois artistas, né? A Terezinha é uma querida também. Ele entrou, eu vi. O Isaac entrou aqui. Quem que entrou que você tá falando? Perdi a madruga. Foi ótima, Rita. Maravilhosa. Gente, o Isaac entrou? Vocês estão vendo o Isaac aqui? Eu não tô vendo o Isaac. Alguém viu ele entrar aí? Luda Luxemburgo. Ah, ele tá aqui, ó. Tô aqui, agora sim, fazendo uma conexão. Agora, vamos lá, vamos embora lá. Eu amei muito do Érico ontem, foi muito legal. Aliás, as duas lives foram bem legais ontem. Do Érico e do Robson, e na expectativa do Isaac hoje. Mas eu tenho certeza que vocês vão adorar. Muitas. Nós estamos aqui aguardando, 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 aguardando. Eu já te chamei, o Isaac. Vou tentar de novo. Fazer uma transmissão, vamos lá. Agora acho que foi, Isaac. Ah, agora Foi, sim. agora foi. Meu Boa amigo, tudo noite. bem com você? Que alegria te ver, te rever, mesmo que de forma virtual, mas fico muito, muito, muito feliz e honrada por você ter aceito o meu convite, Isaac. Querida, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando. Olha, eu estou aqui desde o início da live e aí eu estou aguardando o seu chamado e você falando que estava me chamando, só que não estava indo. Mas agora foi. Agora já estamos Foi. conectados. Deixa Gente, eu eu quero dizer. apresentar para vocês o Isaac.
é um querido. Eu sou fã do Isaac, porque como eu fiz a chamada, é um jovem talentoso. Até porque ele não é só esse ator que vocês veem na telinha. O Isaac, ele é professor universitário, ele é músico, ele é escritor, ele é ator. Então, assim, ele me causa orgulho. É um cara que me causa orgulho, porque ele é o cara. Na coisa do empoderamento, quando a gente fala do empoderamento, da formação. Então, eu estou muito ansiosa para a live com o Isaac hoje. Gratidão por você ter aceito o meu convite, Isaac. Eu que me sinto muito honrado, Ruth, de verdade, de estar acompanhando a constelação que está participando das suas lives e de eu ser merecedor de estar nesse grupo. A gente vem conversando há um tempo, né? E é curioso porque a gente está em quarentena, mas nessa vida de professor, então migrar para a quarentena para dar aulas online, então isso gerou muitas demandas de trabalho. Então, desculpa não ter podido te atender antes, mas estou aqui agora e vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Eu deixo com você as apresentações, eu sei que você é um carioca de São Gonçalo, mas eu quero que você fale um pouco da sua infância, que você... Aliás, São Gonçalo, acho que é o Rafael Zulu de São Gonçalo também, não é? Zulu é meu conterrâneo. O poeta, me faz o nome agora, o compositor... Se for o que eu estou pensando, e que é meu padrinho, Altair Veloso. Altair Veloso, exatamente. Altair, tudo São Gonçalo, né? Tudo São Gonçalo. São Gonçalo, O Altair é meu tio, é meu padrinho de batismo. Tá tudo em casa, tá tudo junto e misturado, então tá tudo em casa. Tudo em casa. Então, eu estava falando, ele é um carioca de São Gonçalo. Fala um pouco da sua família, da sua infância, dessa questão toda pra gente. Falo, com o maior prazer. Na verdade, São Gonçalo é um município do estado do Rio de Janeiro, né? Eu nasci em São Gonçalo em 88, estou com 32 anos. Venho de uma família de muitos funcionários públicos, onde a questão da arte nunca foi uma questão assim de É uma família profissão. de classe média, Isaac? É uma família de classe média? É uma família de classe média, mas de muita luta, e até eu tenho que falar do meu avô, né, que foi uma figura que se alfabetizou aos 18 anos de idade, hoje teria 96, faz 9 anos que ele morreu, de muita saudade pra gente, que foi uma pessoa muito determinante assim, nos caminhos dos meus tios e dos meus primos e meus, né, do meu pai também, porque ele se alfabetizou aos 18 anos, e numa luta muito grande conseguiu, lá por volta dos anos 40, se formar em veterinária. E atuou também como médico sanitarista. Então, você imagina que nessa época, agora que a gente está vivendo, se ele aqui estivesse, ele estaria muito atento nessa questão do vírus, né? Mas, bem, eu estou falando do meu avô porque essa questão dele com a formação, com a educação, acabou servindo como um farol para toda a família. Então, com muitos sacrifícios, ele conseguiu concluir os estudos dele, e a geração que veio depois dos meus tios, do meu pai, também foi uma geração que conseguiu fazer faculdade, e depois a dos meus primos e minha, também foi uma geração que conseguiu ter essa questão da formação, né? E acho que o maior legado, tanto do meu avô quanto do meu pai, e da minha mãe, sempre foi isso aqui em casa, na minha família, de priorizar a educação, a formação. Então essa é uma família que nunca pôde deixar bens materiais, mas o bem maior... Mas deixou o bem maior, né? Deixou, exatamente, sem dúvida, o bem maior. Aí você começou falando que é uma família, todo mundo trabalhando, de funcionários públicos, então uma família mediana, se fosse dizer normal, nada fora da caixinha. Nada fora da caixinha. Veio esse veio artístico? Porque me parece que não tinha ninguém, tirando seu padrinho, não tinha mais ninguém da área artística da família. Da onde que veio esse veio artístico, Isaac? Esse veio artístico vem desse garoto pisciano, imaginativo, filho único, que assistia as novelas quando era criança e depois queria reproduzir com os bonecos brincando. E tem sim assim, uma referência que é do meu lado por parte de mãe, né? Se pelo lado por parte de pai, lá de São Gonçalo, sempre teve essa questão da formação, da questão da educação, da escola formal e tal,
do outro lado sempre houve essa referência mais descontraída, que vem da minha família por parte de mãe, que é uma família de Campos, que é uma cidade, perdão, uma cidade importante do norte fluminense, é uma cidade que foi muito marcada também pela questão da escravidão. Então você tem um legado ali de referências da cultura negra muito forte na cultura popular. Então eu tenho parentes de Campos, como a Neuzimar, como meu tio Dailon, que são assim agitadores locais, são produtores locais de cultura, sabe? Então essa relação com a música, com a arte, com a comunicação social, Sempre eu teve penso. pulsando, de uma forma ou de outra, sempre teve pulsando no seio da família. Sim, minha mãe sempre muito criativa. Aos sábados, minha mãe é funcionária pública, mas sábado eu me lembro de acordar de manhã cedo com a minha mãe fazendo a faxina em casa e sempre colocando rádio, e as minhas referências de MPB vieram dali, sabe? Mas referências nesse sentido, não de profissão, porque por parte de mãe e mesmo por parte de pai, que eu já falei, não há ninguém profissional do teatro ou da música. Depois de um tempo que um tio meu, o Dailon, ele passou a fazer um trabalho que ele realiza até hoje, que é de produtor local, então levando artistas da música para eventos em campos e tal, tudo mais. Mas nessa área do teatro, ator, é uma coisa que nunca houve na minha família, assim, como profissão, né? Quer dizer, O quando primeiro você louco, fala dessa o primeiro cultura, louco da não família podia sou o eu. padrão de uma família negra, alegre, música. Era uma família negra Isso, como uma outra qualquer, que pulsa essa alegria, essa coisa cultural, isso. né? Aí Bem isso mesmo. você me falou, agora, filho único. Você é filho de mamãe? Você é o paparicado, mimado? Você é um filho de mamãe? Olha, tem pessoas que dizem pra mim que eu sou, mas você sabe que eu acho que eu não me sinto assim, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 10 anos eu já estava trabalhando. Eu entrei de uma maneira muito despretensiosa no mundo artístico. Eu acho que tem uma questão de destino aí, sim, mas foi de uma maneira despretensiosa porque eu fazia parte de um coral de música em Niterói e o meu professor, Márcio Seles, que era o regente do coral lá da UF, ele foi chamado para levar o grupo dele para participar de um comercial. E só que não tinha nenhum menino negro ou menina negra nesse grupo. Daí ele falou assim: puxa vida, vou chamar o Isaac, falou para a esposa dele, porque eu fazia aula com ele na outra escola onde ele dava aula. Então eu comecei assim, daí um amigo do meu pai, o Dom Marco Maguila, que tinha uma agência de figuração, até perguntou se eu não me interessava, e eu entrei na televisão assim, meio que, sabe, Ruth, como toda criança imagina, que vai atravessar a tela da televisão e Entrou de chegar uma lá do forma outro meio lado. lúdica. Para você era tudo muito lúdico aquilo, né? Muito lúdico, mas assim, são daqueles encontros que me parece que já estão marcados. Porque Você logo está depois falando eu isso percebi. em 2000. Quando você foi para a TV, foi 2001. 2000, 98, 98. 98. 98, eu tinha 10 anos. Só que logo depois eu fui percebendo que aquilo ali era uma coisa muito séria para mim, muito forte, era o que eu queria fazer na minha vida. Então a minha mãe mesmo chegou para mim em um determinado momento, e a minha mãe que sempre se desdobrou para poder me acompanhar nas gravações, saindo do trabalho dela. Meu pai com mais dificuldades para isso, porque os horários dele de trabalho eram mais difíceis. Mas chegou um momento que ela falou assim para mim: você quer mesmo ser ator? Eu disse: quero. Então vamos sair agora daqui, porque eu fazia figuração. E ela falou assim: vou colocar você num curso de teatro, porque você aqui, a gente está perdendo muito tempo, chega cedo para gravar tarde, então se é isso que você quer. E ela foi percebendo que a coisa estava séria, e então vamos estudar. Né? Sempre essa coisa da formação, né? Lá na minha casa. E aí eu comecei a fazer cursos de teatro e fazer fotos, né, de trabalho para É porque poder divulgar. você também teve aí na coisa do modelo, na coisa fotográfica, né? Você passou por aí. Foi mais assim de uma forma de preparar o meu material para a questão da agência, né? Nunca fui modelo, né? Não posso dizer que tenha sido modelo. Embora o ator, né, ele acaba de alguma certa forma trazendo um pouco dessa possibilidade para o trabalho dele, mas nunca fui exatamente modelo. Só que, nesse período, eu fiz uma sessão de fotos, eu tinha uns 10 anos,
e aí acabou que eu me tornei garoto Deplá de 2000 ou 99, algo assim. Aí uma agência lá de Niterói me garimpou, e foi uma agência muito importante na minha carreira, a agência Desir, e a partir dali eu comecei efetivamente a fazer trabalhos como ator mirim, passei a ter uma formação ali como ator, e eu tenho uma gratidão imensa por essa agência, porque ali foi o lugar onde eu comecei a trabalhar efetivamente como ator e onde eu dei aula pela primeira vez, né? Eu me tornei professor, porque depois eu vim fazer faculdade, depois fiz mestrado, mas aí eu a procura por um lugar onde dar aula, né? Essa é aquela Então, você está questão, né? falando que as duas coisas correram juntas, né? É, tanto a coisa do professor, que eu acho que é algo que é um dom, eu acho que professor é um dom. As duas É. coisas correram juntos com outro dom, que é ser ator. Porque você está falando que jovem, você já começou a dar aula, você já teve num ambiente de sala de aula. Não, eu comecei a dar aula foi assim por volta dos 19, 20 anos, né? E comecei dando aulas de música, inclusive. Mas aulas de teatro, perdão, que eu não expliquei isso direito. Aulas de teatro, meu primeiro espaço onde eu fui dar aula foi nessa agência onde eu comecei como ator Com a tua quando mirim. criança. Exatamente. Então, é uma coisa que eu me lembro assim com muita gratidão, inclusive, pela oportunidade, né, que eu tive. Tá, aí passando tudo isso, você chegou na televisão, porque um dos meus primeiros entrevistados aqui foi o Romeu Evaristo, e eu brinquei com ele e falei, é injusto, Romeu, se eu não entrevistar o Isaac, porque eu estou entrevistando o Romeu, que foi É, minha geração, do Saci, que marcou uma geração. Mas aí vem, novamente, a história do Sítio Capão Amarelo, e você marca novamente essa sua geração, essa geração mais nova. Como foi a sua entrada na TV? Como que você aí foi de fato para a TV e de lá para cá a gente não vê tantos períodos longos sem o Isaac na TV. Você foi pegando que bom. papéis legais, você foi pegando coisas bacanas. A gente vai falar dos dias eram assim, que era um médico. Enfim, você pegou muita coisa legal na TV, É. personagens. Como você aterriza na TV? E na TV Então, Globo, né? o iniciozinho foi isso que eu te contei. De um comercial que eu fiz com esse regente que me dava aulas, e aí depois eu entrei nessa agência de figuração, e aí logo depois, entendendo como é que o mundo da televisão funcionava, eu já fiquei com sede de fazer mais coisas, né, de ter uma formação como ator, daí eu entrei nessa agência, passei a ter uma formação de ator, trabalho para vídeo também, e aí comecei a fazer meus trabalhos como ator mirim. Então eu participei do antigo programa da Angélica, do Angel Mix, participei de uma novela que chamava Andando nas Nuvens, era uma novela das 7, Porto dos Milagres. Já eram participações assim pequenas, Você fez um mas final de ano também com a Xuxa, não fez? Você chegou a fazer um final de participar de um especial de fiz, Natal com a Xuxa? fiz, mas aí já era assim, pós-sítio do Capão Amarelo. Já era lá Tá. na frente. Então, fui fazendo essas participações pequenas, mas já com falas, sabe como é? Como ator mesmo. E vários testes, que essa é uma constante na vida do ator, principalmente no início de carreira. E aí chegou o momento que veio o teste para o Saci. Inclusive, eu quero aproveitar esse seu canal aqui para poder manifestar um agradecimento que eu tenho a uma pessoa muito importante na minha caminhada. Eu anteontem fiquei até muito emocionado de lembrar, que é o Roberto Talma, que foi a pessoa que me deu essa oportunidade. Eu me lembro até hoje do cameraman, o Simão Castelo, que está até aposentado já da TV Globo, dele chegar depois do teste, e o teste era ainda lá na emissora, não era nem no Projac, o Projac estava começando, e falar assim, olha, o diretor gostou do menino, vai ser ele, o Saci, e tal, e era uma coisa curiosa, porque lá na emissora, no Jardim Botânico, estava apinhado de crianças de vários lugares do Brasil, e eu tive essa felicidade, e o Talma foi um diretor muito importante na minha vida, porque o sítio marcou a minha trajetória Foi um como divisor de pessoa. águas, né? O sítio foi um divisor de águas. Pois foi a minha escola como ator de televisão e como artista, porque dali várias portas se abriram, a minha própria estrada no teatro também, tudo. Que seria da minha vida se não tivesse o sítio? Provavelmente eu teria ficado lá em São Gonçalo. Enfim, foi um momento muito importante, foram 6 anos com esse personagem, e depois ainda vim fazer outras coisas com Talma, como essa série
Esse, na verdade, é um especial, né, que eu fiz com a Xuxa, era a direção dele, e depois o Astro, em 2011, Sim, que foi o último trabalho que eu fiz com remaker, outro direção remaker. da Janete Claire. É o último trabalho que eu fiz com o Tal. Então é uma pessoa porque eu tenho muita gratidão. Eu sei, eu tenho certeza que ele tinha muito carinho por mim e eu por ele. Tá, a Eli tá perguntando aqui, a Eli Souza. Isaac, você sofreu muito preconceito durante toda essa sua trajetória? Você está falando de uma trajetória muito bacana. Você teve a questão racial presente, o preconceito. Sim, sim, sim. Inclusive, assim, como eu comecei muito cedo, né? é, Tudo era muito dividido em casa, né, com os meus pais, quando eu voltava. Então, muitas vezes, testes que não davam certo, eu me questionava, e logo eu comecei também. O meu interesse também por outras atividades vem de duas questões. Uma é a paixão, assim, eu tenho paixão por lecionar, eu não consigo mais me ver sem a questão da vida de professor, mas esse lado também foi um lado que eu fui desbravando, porque muito cedo eu comecei a questionar algumas coisas do meio do mercado artístico em relação. Quer dizer, você apostava nessa outra questão como um plano B. Se não der certo, eu estou amparado aqui, eu tenho que fazer uma outra carreira. Você não se sentia muito seguro? Porque assim, eu sempre fui muito. Eu sempre fui assim, eu não posso ficar confiando demais. Eu tenho que buscar, sabe, ter a minha forma de seguir caminhando, de fazer arte. Porque depois que eu comecei a lecionar, eu vi que existe uma paixão enorme na minha vida, que é por atuar, que é o meu carro-chefe, inclusive, mas a minha relação com arte ela é muito grande, né? Eu comecei na minha infância. Eu tinha relação com leitura, sempre foi uma coisa muito forte. Quando a professora pedia para alguém ler, eu era o primeiro a levantar o braço. Era essa figura desde a escola. Comecei antes até do teatro com a vida na música. Eu falei do coral de música que eu fazia para você ainda há pouco. A relação com instrumentos, estudei piano durante um tempo e tem a relação com violino até hoje. Então a minha relação com arte, Ruth, ela é muito forte. E em um determinado momento eu percebi a Só um necessidade de parênteses. Quando você começar fala a dessa abrir. relação com a... Só um parênteses. Quando você fala dessa relação com a ARP, eu posso dizer que o Isaac era um menino filho único, que não saía muito à rua, então ele focou nessa coisa de estudar, de ir para as artes. Você está me passando um padrão que não é de um menino preto comum, dos padrões. Você estudou piano, você estudou violino, você sempre teve É, focado é, na leitura, essa coisa toda. Isso também é. te dá porque você era filho único? Eu não vejo nem você como aluno Sim. danado da sala de aula, o aluno certinho, comprometido com o estudo. É isso. Eu tô certo. Eu sempre fui CDF, sempre fui CDF. Mas na verdade, assim, não era uma coisa imposta. Eu sempre gostei muito de estudar. E eu sempre cito, quando falo assim da minha trajetória, da minha biografia, essa questão de ser filho único, porque era com os meus brinquedos e era com os livros que eu, sabe, tinha ali muitas companhias também, sabe? Me lembro do meu pai brincar comigo, era o irmão que eu não tinha. E aí é importante eu dizer também para você, já que você tocou nesse assunto, que assim, era uma família de negros de classe média, com todos os altos e baixos de uma família de classe média média, então havia momentos mais prósperos, outros momentos mais difíceis, momentos às vezes bem difíceis, mas sempre se fazendo aqueles sacrifícios para que eu não deixasse de frequentar a escola, né? E a gente, infelizmente, né, não dá nem para se glorificar disso. Eu venho de uma geração em que as escolas particulares eram importantes, né, nesse sentido de uma boa formação. Então, eles se sacrificaram muito para que eu pudesse seguir com essa formação, né? Mas eu digo isso com certo pesar, porque eu acho que a escola pública ela precisa ser uma escola de referência, como a gente tem algumas ainda que conseguem Sim, ser sim. com muitas dificuldades. Então Então você não foi foi essa a aluno da escola formação. pública e você, com Não, certeza, foi aquela geração que o que eu não tive, meu filho vai ter. Meio que essa geração. exatamente Ele isso. vai ter o que eu não tive, ele vai ter o Exatamente. melhor, ele vai ter o. Você é É, dessa geração.
Sem dúvida, sem dúvida. E com muitos sacrifícios sempre, sabe? E com os meus pais sempre se esforçando para poderem manter isso para mim, às vezes se privando de coisas para eles, para que eu pudesse ter. Tá, eu Foi. entrevistei o Ernesto Xavier, o neto Sim, da querida Dona Chica e do seu sim, Clementino, e ele fala a mesma coisa. Eu vim de uma classe média também, sempre estudei em colégios particulares, a coisa tal, e logo cedo eu também vi toda essa questão racial. E sim. complementando a pergunta do que ele falou, você começou a sentir logo cedo essa questão racial, porque você viveu num mundo um pouco diferenciado do colégio É, particular, dessa coisa toda. Você começou a é. ver cedo e você entendeu logo cedo? Entendi, entendi. Inclusive o Ernesto ele publicou um livro que é o Sentir na Pele, em que ele reúne depoimentos de Sim. pessoas negras, né? E eu sou um dos depoentes desse livro. E eu conto nesse livro, na minha passagem, eu escrevi para ele um, um momento da minha vida que foi na escola, e dos apelidos que eu recebia, né? E eu sempre achei, sempre questionei isso, quer dizer, me chamavam de Pelé, por exemplo. Eu sempre tive o maior orgulho do Pelé, sempre achei o Pelé o máximo, mas eu sempre achava assim, peraí, mas eu tenho um nome, por que que eu sou Pelé? Só porque eu sou negro? E até insultos, né? Carvão, macaco, coisas assim muito agressivas. Então, eu lembro de um episódio nesse livro e eu tive professoras que foram muito importantes nesse sentido, né? Que me chamaram para a autoestima da minha condição como negro. Eu lembro até hoje a professora Jurema, que é uma mulher negra, e lembro também da coordenadora, que era, esqueci o nome dela agora, mas que foi também uma pessoa muito importante. Ela não era negra, a coordenadora. Mas que, enfim, passaram a me colocar sempre para hastear a bandeira, sabe? Incentivaram, compraram a briga, entendeu? Com o preconceito que existia na escola. E aquilo foi muito importante para mim, assim, para a construção da minha identidade e do meu orgulho em ser negro. E, para te responder a pergunta que você fez ainda há pouco, senti, assim, na questão do mercado de trabalho, o desejo meu também, além da minha paixão por fazer as outras coisas que eu faço, sempre foi no sentido de abrir outros braços das minhas possibilidades, justamente por conta dessa questão também, né? Porque eu percebi desde muito cedo essa questão do ator negro, de ser sempre um, né? Sempre ou dois ou três no máximo, além de lutar enquanto ator negro, né? E Buscando como fazer você mesmo colocou aí, ainda ser Ah, o ator negro, né? Não é o ator, é o ator negro. exato, exato. E sempre ser um, né? Sempre ser uma espécie ali de cota, né? Mas eu acho que a gente está caminhando também, e eu fico muito feliz de poder ouvir isso que você falou, de não haver intervalos muito longos entre um trabalho e outro. Eu tenho um prazer imenso em fazer televisão, tenho uma vida hoje no teatro também, que é uma vida de bastante trabalho, tem a vida na universidade. Então eu fico muito feliz de poder ouvir isso de você, porque eu tenho um prazer imenso de fazer TV. Às vezes a gente está fora e o grande público não sabe que a gente está fazendo outras coisas. Mas toda vez que eu volto, eu fico muito feliz de receber o tanto de carinho que eu recebo. Puxa vida, eu entro em loja, entro em livraria, hoje sempre tem alguém que fala assim, poxa, eu via você fazendo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, você marcou a minha infância, fez parte da minha infância. Então é uma relação afetiva. Quando eu volto para a Globo para fazer algum trabalho, sempre tem alguém que fala assim, como é que está sua mãe? Né? Porque ela me acompanhava. Então é uma relação muito afetiva. Tá, bom, aí você sai do sítio, vai fazer outras coisas. É. Eu gosto de falar do personagem do doutor nos dias era Domingos. assim, porque eu acho que você pode de todo o padrão de outros papéis que não sejam de profissões tão nobres para É, o negro. Como foi você é, fazer esse personagem? Ele foi um personagem querido do público. Bom, você foi. dividiu a cena com a outra queridíssima Ana Miranda. Como que foi tudo isso? Foi incrível, né? Só para assim, ilustrar, antes do Domingos, os dias eram assim, foi um trabalho do ano retrasado quase, né, de 2017.
foram muitos trabalhos, né? Depois do Sítio veio Eterna Magia, depois veio Escrito nas Estrelas, O Astro, isso em televisão. Fora Sim. cinema, quando eu comecei a buscar o cinema, né, e a ter oportunidades como Alemão, e outros tantos trabalhos, felizmente. E Os Dias Eram Assim é um dos trabalhos mais recentes, né, que eu fiz. E foi uma oportunidade muito interessante. O Domingos trazia a questão também do debate racial. Ele que era um jovem médico nos anos 80. Inclusive eu tenho uma amiga que é a doutora Berenice de Aguiar, uma importante Conheço, ginecologista conheço. aqui do Rio de Janeiro, advogada maravilhosa, atuante na causa contra o preconceito racial. E conversando com ela na preparação sobre esse personagem, ela pôde me falar muito sobre como que nos anos 80 ainda era assim uma grande novidade um negro tentar a querer ser médico, né? Do preconceito que ela sofreu, dela sendo única, negra dentro de uma turma de tantos alunos, essa realidade que eu pude falar ainda há pouco que eu vivi também em escola particular, né? E era curiosíssimo, Ruth, porque era nos anos 80, né, que essa história se dava. E a gente já fazendo isso em 2017. A realidade não mudou muito. Não mudou muito. Você vê que o curso de medicina, que é um curso extremamente caro, né, mesmo É em universidades elitizado, né? É um curso elitizado, né? elitizado, em universidades públicas, você tem pouquíssimos negros, né, ou quase nenhum. Né? Então, e eu imagino a quantidade de negros e negras com talento e vocação para serem médicos que não conseguem. Então, quantas gerações de médicos acabaram sendo negros, não conseguiram realizar os seus sonhos? Tinha até um debate no momento, né, que quando a personagem da Natália do Vale via o meu personagem que estava cuidando da filha dela, que era a Da Júlia da filha. Laga, ela achava que o meu personagem fosse o enfermeiro. Né? E o enfermeiro, que é uma profissão muito nobre, mas na mentalidade dela, naquele momento, de uma mulher branca, de classe média alta, ela achava que o negro ali só poderia estar reservado à função de enfermeiro. Enfim, essas questões foram colocadas e a sensibilidade dessas autoras também, da Ângela Chaves e da Alessandra Pog, foi muito interessante, porque elas colocaram Domingos para ser justamente um jovem médico que se especializava em infectologia e que ia cuidar da personagem que era a Nanda, que representava ali um dos primeiríssimos casos de AIDS no Brasil. Do Então, HIV. então o personagem ganhou uma dimensão muito interessante, né? E dali surgiu a oportunidade para eu fazer Éramos Seis, que é da mesma Sim, autora. eu falei desse personagem justamente porque ele tinha. Ele não tinha só uma marra na história toda. Ele premiava por várias questões. Questão racial, a questão da AIDS, a questão de relacionamento, Isso, várias coisas ele tinha esse personagem. Era isso, muito rico, né? isso. E com certeza, acho que depois do personagem, você vai pro teatro, porque aí você acha que faz um teatro junto com o Rodrigo, não é isso? Antes do Éramos Isso, Seis. Isso foi em 2017, né? É verdade. Depois dali, o meu primeiro trabalho no teatro, naquele período, foi o Encontro. Malcolm X e Martin Luther King Jr. Que foi um trabalho também muito... É um trabalho, né? Porque nós ainda estamos com a peça. Se Deus quiser, esse período vai passar e a gente retoma. Que foi um chamado de um diretor muito importante também na minha vida, que é o Isaac Bernard. Que é assim um parceiro artístico e se tornou um irmão, que tem uma pesquisa toda profunda sobre o griot, Sotigui-Cuiatê, enfim, um olhar sobre a negritude muito respeitoso e muito consciente, e dele, inclusive, como homem branco, né? Do respeito e dessa luta. Ele é um grande aliado, né, nessa luta Quem que é o contra o Kleber da preconceito. hora? Quem que é Kleber o da Hora Kleber? é meu tio. Ah, oi, tio, tudo bem, tio? Olha aí, meu tio. Eu tava falando aqui, nem vi. Esse é meu tio e meu compadre. É meu tio e meu compadre, é. Manda uma beijoca pra Isabela, minha filhada. Então é isso. Aí veio o encontro, que foi uma oportunidade também incrível, fazer o Malcolm X. Inclusive, tá aqui até, ó. Tô aqui no meu cantinho, né, Ruth? Onde eu trabalho, onde eu fico lendo. E aqui esse livro do Malcolm X,
do Manny Marable, que foi um livro importante assim no processo de No preparação para esse processo de personagem. criação do personagem. É, Tá, é, então aí você vem, você dá uma pauta no teatro, e aí você vem para Éramos Seis, que também foi um baita do sucesso esse remake. foi O elenco era maravilhoso, a química de todo maravilhoso. mundo era maravilhosa, e você faz um É, papel muito bacana, porque você você não estava solto na trama. Você era é, amigo é. é, do filho da Dona Lola, mas de uns que era um dos mais importantes dos filhos, talvez, se eu posso falar assim. Ou pelo menos o Porque era mais o polêmico, não sei. é, e por isso acabava sendo o filho até mais sedutor, né? Porque é o personagem que é errante. Então as pessoas acabam tendo por esses personagens uma certa atração e até de saber o que ele vai fazer, será que ele não vai errar de novo? E tinha esse amigo que era o contraponto Mas com dele. todos os erros dele, ele tinha uma sensibilidade, ele tinha um carinho por esse amigo, ele abriu o Total, coração com esse amigo, vocês tinham uma relação maravilhosa, né? totalmente, E um totalmente. Eu personagem trabalho muito com. rico, eu quero que você fale do personagem, mas a cena final da morte, aliás, eu não sei se você lembra que eu cheguei até a lhe escrever, eu passei uma mensagem para Foi, você, falei que cena foi. linda, que cena de entrega. Fala um pouco desse personagem. Foi uma grande oportunidade na minha vida. Ruth, para você ter uma ideia, sim, eu acho que existem forças que acompanham a gente. A gente não está aqui à toa. E eu sou muito agradecido por essa oportunidade. Pra você ter uma ideia, a cena da morte do Tião foi ao ar no dia do meu aniversário. Foi uma coisa Nossa, assim até arrepia. impressionante. Nossa. Foi uma coisa impressionante. E eu fiquei muito mobilizado para aquela sequência, me dediquei muito. Quem partilha de momentos muito próximos a mim, sabe que nesses momentos eu fico assim muito muito focado, fico alheio do mundo. Quando eu recebi aquelas cenas, aquela sequência toda, eu fiquei muito emocionado, chorei muito. E a partir dali o meu desejo era de poder transmitir para as pessoas exatamente aquela emoção que eu estava tendo quando li os capítulos, porque eu acho que a grande mensagem do Tião ali naquela novela é do desinteresse que existe numa amizade verdadeira. Né? O Tião e o Alfredo, eles brincaram juntos, eles cresceram juntos, tiveram um afastamento por questões da vida, mas depois trabalharam juntos, sofreram as opressões do trabalho juntos, foram à guerra juntos e viram a morte juntos. Então Eles isso tinham me deixou muito... cumplicidade. O muito Alfredo ele saía em defesa do Tião. Ele tinha uma cumplicidade muito grande, né? Entre os dois personagens. Total, e assim, esse nosso trabalho não é sozinho que se realiza, né? Então eu tenho que agradecer essa autora, Ângela Chaves, que me convidou para esse personagem, me indicou, a direção do Carlos Araújo também, que dirigiu Os Dias Eram Assim, o Nicolas Prates, que foi um parceiro maravilhoso. Eu falei para ele, olha cara, fazer esse trabalho aqui comigo, com essa carga emocional, agora você vai ter que ficar meu amigo. E a gente tem uma amizade aí hoje. Eu fico muito feliz por esse trabalho, muito mesmo, muito. Tá, e me fala, a gente já viu aqui que o Isaac é um menino todo certinho, todo bonitinho, parece assim que não tem problema nenhum. Como que é o dia a dia do Isaac, Isaac? Você está de quarentena agora, eu sei que você tem trabalhado muito por conta da questão das aulas e tal, mas no dia a dia, como que é o dia a dia, a vida do Isaac? O Isaac é vaidoso, como que é o seu dia a dia? O meu dia a dia ele é até bastante simples, porque eu estou sempre envolvido com projetos, com os meus trabalhos, né? Então, quem me vê assim no dia a dia, aqui escrevendo, lendo, eu estou sempre com uma bermuda, uma camiseta. É lógico que você perguntou da questão da vaidade, quando eu vou me apresentar, assim como aqui para você, eu vou me cuidar assim, gosto de estar direitinho, sempre com o cabelo cortadinho. Tenho isso, tenho isso. Mas acho que sou uma pessoa simples na medida do possível. Adoro programas de entrevista na televisão, adoro documentários. Tá maratonando? Amo. Você tem Hein? maratonado esses dias? Você tá maratonando esses dias? As Não- séries? Ainda não estou vendo as séries, mas estou vendo filmes. Anteontem eu vi o Sérgio no Netflix, que é Tá? sobre o Sérgio Vieira de Mello. O filme é ótimo, o Wagner é um ator maravilhoso. Eu E assisti no início da semana.
Você Maravilhoso, gostou? Eu maravilhoso, adorei. maravilhoso. Até Eu porque adorei. eu gostava do Sérgio, né? Então É, né? eu assisti o filme. Eu confesso que eu fui conhecer o Sérgio quando houve aquela questão, né, realmente, da morte dele. Aí que ele apareceu para mim. Mas, enfim, uma figura muito interessante. O livro conta a trajetória dele e o Wagner dá um show. É muito bacana ver um ator brasileiro atuando fluentemente em outra língua e com um Fluentemente. trabalho tão bonito, né? É, incrível. E estou aí com várias séries para ver. Quero começar a ver hoje o Sessão de Terapia, que eu ainda não vi. E tem um filme sobre o Malcolm X, sobre a morte dele, que eu tô para ver. E eu quero colocar em dia agora na quarentena, enfim. Tá, aí eu te perguntei se você é vaidoso enquanto estética, enquanto. Como que você lida com o seu ego, a vaidade do ego? Porque, aliás, eu sempre tenho algumas perguntas chaves que eu sempre faço para todo mundo que passa por aqui. O artista, ele é vaidoso via de regra, né? As Por exceções estão natureza. aí para confirmar a regra. Como que você trabalha a sua vaidade, Isaac? Seu ego? Como que eu lido com isso? É. Olha, eu busco lidar de uma maneira bastante cuidadosa e autocrítica. Né? Quem me conhece sabe que eu sou muito autocrítico. Eu tenho uma relação até um pouco tensa, sabe, Ruth, com as próprias redes sociais, muito parcimoniosa. É, eu, para fazer uma postagem, muitas vezes eu penso 10 vezes, 11 Até porque você vezes, é me muito pergunto, discreto, né, Isaac? Você é um sou, cara muito discreto, né? sou. E às vezes eu falo assim, será que não está demais? Será que essa postagem não está egóica, não está narcísica? Mas eu tenho até me aberto mais para essa questão da rede social, porque ela hoje é uma maneira de comunicação com o público que acompanha a gente. Essa sintonia fina com o público é uma coisa muito importante, a gente precisa se comunicar. E eu tenho recebido muito, muito carinho, muito retorno positivo por aqui. Pra você ter uma ideia, até professoras minhas que me deram aula no jardim de infância, coisa emocionante. Quando eu fiz Os Dias Eram Assim, a minha professora, a tia Rosângela, me encontrou pelo Facebook. Eu fiquei emocionado, comecei a Mas que chorar, porque eu tenho isso maravilhoso, também, que viu? maravilhoso, que Eu maravilhoso. tenho isso também. Eu sou pisciano, então eu choro muito, Você é eu me chorão? emociono, eu me emociono muito. E tem um lado racional, mas eu também tenho um lado muito emocional, muito emotivo. E agora, nesse último trabalho que eu fiz na Ó, eu TV, tenho aqui, Saci Cícero, lembra de mim? esse menino, o que faz o Saci Cícero, né, que tem essa página, ele é apaixonado pelo Saci até hoje. E às vezes eu até explico para ele, olha, agora eu tô com outro personagem, não é bem um Saci. Mas ele não quer saber, né? Ele não quer saber. E, enfim, é isso. Então, eu estava falando de redes sociais, né? Da vaidade, do seu ego, como você administra tudo isso? De como que eu administro isso. Eu acho que eu acho que eu passo bem por essa prova, assim, porque eu sou muito, muito autocrítico. E acho também, como você falou muito bem, que o artista ele lida com a sua própria vaidade, né? Ele é um exibicionista, né? Por Todo artista, natureza, né? Por por natureza, ele é um natureza. exibicionista. Então, ter consciência disso, eu acho que já é um primeiro passo para a gente entender que o nosso trabalho tem essa característica, mas que a gente também precisa de um tempo que seja nosso, de um espaço que seja nosso, né? Existem coisas que eu acho que devem ser offline, não é preciso publicizar tudo, mas esse canal de comunicação é importante porque eu também me coloco no lugar da pessoa que acompanha. Por exemplo, sempre que eu também tenho as pessoas que eu admiro, que são minhas referências, eu quero saber também como que eles se procedem em certas coisas da vida, o que eles Quer dizer, pensam. você se coloca nos dois lados, porque você tem a Os dois possibilidade de estar lados. dos dois lados do balcão, né? Com certeza. Então aí eu entendo. Então eu me pego hoje falando assim, vou fazer essa postagem porque eu acho que o público também merece saber sobre isso. Essa relação, ela existe, né? E, e é isso. Eu acho que eu tento lidar da melhor maneira possível com o meu ego. Assim, Ruth, todo dia eu levanto e eu sou como qualquer brasileiro que precisa trabalhar
o meu ofício. Então eu levanto, eu faço as minhas atividades físicas, eu vou para a minha leitura, eu vou preparar as minhas aulas, eu vou fazer os meus exercícios de voz e tudo. Eu vou trabalhar como qualquer pessoa, né? Qualquer brasileiro que está trabalhando, que está na luta. A vida de artista é uma vida muito árdua, muita gente pensa que não, É mas é puro uma glamour, vida né? Que é só glamurosa. Não... não tem esse glamour no dia a dia. É, a gente está sempre buscando um trabalho, né? A gente nunca sabe quando é que vai ter oportunidade de novo de voltar a fazer um trabalho. Por isso que é uma coisa assim muito importante quando a gente tem uma oportunidade na TV, no cinema. E no meu caso, que tem essa vida de professor, né, diariamente, né, toda semana, é a minha Oh, maneira Pastor muito Cícero, pessoal. tá aqui, coitado. Ele tá subindo aqui. Ruth, peça desculpas a ele por mim. Tá desculpadíssimo, é um querido, me acompanha muito. Então, por causa de pessoas assim como ele, que eu percebo também a necessidade de estar aqui, sabe, de manter as pessoas informadas sobre o meu trabalho, de Sim. gerar conteúdo. É uma questão de responsabilidade também, né? O conteúdo que a gente Responsabilidade, produz. acho que até de respeito para esse carinho. Você cultiva, você é É, responsável pelo que você cultiva, né? É... totalmente, totalmente. E qual a sua religião, Isaac? Qual o seu Olha, Deus? Qual a sua religião? Qual a sua fé? olha só, eu sou um católico, mas eu brinco até dizendo que eu sou um católico criticante. É, eu tenho um lado muito holístico também. Eu sou muito ligado em espiritualidade. Então, eu gosto muito de fazer minhas orações, tenho sempre uma vela acesa, é, e eu respeito todas as formas de conexão com o sagrado, com o divino. Eu acho que é muito importante que o ser humano ele tenha a intimidade com a fé. Né? E eu sou Algo capaz, que ele inclusive. acredite, né? Que ele acredite num algo superior, que ele possa ter uma conexão. E acho essa questão da espiritualidade tão ampla e tão livre, muitas vezes, de dogmas, que eu consigo ver espiritualidade até nos ateus. Então, eu tenho amigos que não acreditam, mas que são pessoas que praticam a solidariedade, o afeto para o outro. Isso, para mim, é espiritualidade, entendeu? Do que o discurso, né? Eu sou muito crítico do discurso fácil sobre Deus, do discurso hipócrita sobre religião. Eu acho que E o mais discurso importante. não conversar com a prática, né? O discurso não Totalmente. conversar com a prática, né? Totalmente, tenho muito cuidado com isso, até em política, quando vem muito um discurso que vem colocando essa questão de Deus, de família na frente, eu fico muito reticente, muito. Primeiro porque acho que cada um tem a sua religião, a gente não pode confundir essas coisas, mas eu acho que a espiritualidade é uma coisa muito importante. E eu acho que o mundo tá mais sensível para isso nesse momento, né? O mundo está doente, o planeta está doente, a gente está vivendo assim uma situação que é surreal se a gente parar para pensar, né? Quase que 2/3 do planeta de portas fechadas para não contrair um vírus que está dizimando tanta gente. Então é um momento de inflexão mesmo, é um momento de revisão, e eu tenho a esperança, eu acredito que algumas coisas vão mudar depois disso. Eu Não ia te sei se perguntar tudo. isso. Obviamente que algo estava errado no mundo, porque uma força maior aí falou, tá tudo errado, né? Porque o É, vírus, ele veio de forma global para brancos, pretos, ricos e pobres, para todo é. mundo. Tipo, se liga, gente, não se liga aí na humanidade. Obviamente Uhum, que o mundo exatamente. não vai ser o mesmo depois dessa pandemia. Você acredita na mudança do ser humano para melhor depois dessa pandemia? O meu lado crítico, né, o meu lado crítico da cultura, mais intelectual, me leva a ver isso não de uma forma tão romantizada. Eu acho que o mundo não vai mudar radicalmente, mas eu acredito principalmente nas pequenas ações, que vão desde mudanças que nós vamos ter no nosso comportamento em relação à coisa sanitária mesmo, né, do Hábitos, né? cuidado, Hábitos. hábitos, até questões maiores de solidariedade, porque eu acho que esse momento que a gente está vivendo chama atenção para duas coisas, dentre outras, né? Mas uma delas é a questão de que somos iguais,
essa doença ela atinge, como você falou, a brancos, negros, ricos, pessoas despossuídas de bens materiais, enfim, a todos nós. É claro que existe a questão também da pessoa que tem menos recursos para se cuidar, que mora em situações de risco, vulneráveis, que tenderão a ser muito afetadas por isso. Isso é uma questão. Mas o vírus, a priori, ele atinge a todos. E a outra questão é a questão da coletividade, né? De que estamos juntos, né? De que nós estamos no planeta, a gente precisa cuidar mais disso. É realmente preciso mudar a nossa relação com o planeta, sabe? Com a natureza, com os rios, com as árvores. E eu acho que as pessoas agora, nesse momento, estão mais voltadas para isso. Elas estão percebendo mais essas necessidades. Tá, eu vejo você falar assim, eu tô aqui no meu cantinho, onde eu corrijo prova, onde eu leio, onde eu produzo, eu faço... Quando você não está fazendo isso, o que você está fazendo? Porque esse é o seu dia a dia. Você é um intelectual, quando você fala, eu preciso respirar um pouco, o que é que você faz? O que o Isaac faz? Eu adoro fazer atividade física. Aliás, nem sempre foi assim. Quando eu era criança, eu não tinha muito essa relação... Criança não, né? Porque criança realmente não quer saber dessas coisas. Mas quando eu era adolescente, eu não era aquele garoto que saía para o intervalo e ia praticar esportes. Eu ia para a biblioteca, tinha os meus outros amigos nerds que ficavam lá comigo e tal. Mas depois, isso foi o teatro que me deu, né? Essa necessidade de uma consciência corporal, porque a gente precisa do nosso corpo para trabalhar, então a gente precisa entender como é que funciona essa máquina precisa estar azeitada, precisa estar sempre em conexão com o que a gente pensa, para a gente poder também expressar o nosso trabalho e se comunicar. Então eu pratico yoga, eu adoro correr, eu frequento academia, não tanto quanto eu gostaria, porque são muitas coisas, né? E principalmente quando a gente está muito pegado com alguma gravação e junta com questão de aulas também fica uma coisa muito corrida. Mas já pratiquei natação durante um tempo, eu gosto da atividade física, é um momento em que eu relaxo, que eu procuro não pensar em nada, Ruth, é só para relaxar mesmo, sabe? É terapêutico para mim isso. Aí quando você fala, eu vou pra academia, eu faço... quando você fala a história de eu vou pra academia, você é aquele cara que cultua o corpo, a academia é muito importante, não come isso, não come aquilo, ou você é desencanado? Não, é mais para minha saúde. É mais para minha saúde. Eu antes tinha uma coisa comigo que assim, que eu sempre me achei muito magrelo, né? Sempre me achei muito magro demais. Então, até quando eu comecei a praticar academia, era para ganhar um pouco de massa muscular mesmo. Mas assim, já estou com 32 anos, já sei que o meu objetivo na vida não é ser o homem mais sarado do mundo, para eu ficar bem. Primeiro para eu ter saúde e para eu cuidar sim também do meu corpo, desse instrumento que eu uso para o meu trabalho. Para eu ter saúde e para eu me sentir bem. Porque eu tenho convicção de que a atividade física é uma coisa importante. Mas esse é o Isaac que vai passar a maior parte do tempo trabalhando, estudando. Então, não é realmente para ser assim um culto, fazer um culto exagerado do corpo, não é isso. Tá, e esse Isaac, bom, ele já falou que ele é filho único, ele é filho da mamãe. A mamãe deve deixar até a comidinha no forno para ele quando ele chega, no micro-ondas, tudo arrumadinho para ele. O Isaac, ele vai à cozinha, ele frita um ovo, ele lava uma louça, ele sai um pouco dessa coisa do intelectual, da academia, ele tem essa coisa de eu lavo uma louça, eu frito um ovo, eu ponho um prato no micro-ondas para esquentar. Totalmente. Ruth, eu lavo um banheiro como ninguém. Meu banheiro fica brilhando, é verdade. Porque assim, desde quando eu era criança, a minha mãe, que vem de uma família de muitos irmãos, ela sempre me colocou muito para fazer as coisas. Falou assim, não, você não vai, até porque ela trabalhava fora também, né? Sempre trabalhou fora. Então ela falou assim, olha, você não vai deitar e rolar comigo não, você vai acabar, vai lavar depois da sua refeição o seu pratinho, tudo mais, vai fazer as suas coisas. É claro que assim, meus pais sempre foram muito presentes, e o fato de ser filho único, me dá até a oportunidade de falar uma coisa que eu acabei não falando antes.
eles até optaram por ter menos filhos, por ter um filho só na ocasião, porque eles achavam que se eles tivessem mais filhos, eles não poderiam dar uma formação bacana. Então, foi uma coisa assim muito interessante da parte deles e até... Trabalhar com a qualidade e não com a quantidade. Não adianta ter um monte de filhos e... E é uma coisa que eu penso também, porque, assim, a vida é difícil, né? A vida é difícil. Para você dar uma formação bacana para o seu filho, realmente é importante pensar nessa questão aí. Então, eu cresci com a minha mãe muito rigorosa nessa questão. Pegando no pé mesmo, arruma a cama, lava o banheiro, lava o prato. Exatamente. Vai forrar sua cama, não vou dar tudo na sua mão, mas até pelo fato de ser filho único também, eu pude desfrutar desses cuidados, né? E às vezes até a minha mãe fica um pouco chateada, fala assim, mas eu só quero te ajudar, você tá assim comigo, não sei o quê, porque é até uma coisa que eles mesmos colocaram em mim, né? Dessa necessidade de eu fazer as minhas coisas, de eu cuidar das minhas coisas, e o fato de começar a trabalhar cedo também me deu isso, assim, essa responsabilidade. Às vezes eu sou responsável até demais, porque eu comecei a trabalhar cedo, né? Você falou já, desde o início, falou, comecei a trabalhar muito cedo, com 10 anos. Qual que é a sua relação com dinheiro, material, fortuna, acumular bens? Não, Como que é a sua relação com isso? não é uma relação que prioriza o dinheiro, né? Eu brinco até dizendo que eu só escolhi coisas que são de muita luta, né? Porque você ser um ator, né? Às vezes eu paro Professor. para pensar nisso. Ruth, às vezes eu paro e fico pensando, nossa, eu vim lá de São Gonçalo e hoje eu vivo, já estou nessa carreira há 22 anos, eu vivo da minha profissão, sou além disso professor. É difícil, as coisas não são fáceis, né? Então, a minha relação com o dinheiro vai muito dessa consciência, né? Da Ah, importância de não esbanjar, né? De ter uma preocupação, um cuidado com os meus. De uma vida de um homem negro, artista, professor, escritor. Olha, são coisas que, assim, é que nem, mal comparando, o jogador de futebol, né? Alguns vão conseguir fazer uma carreira assim estrondosa, a grande maioria não. não E vai, não vai, assim, não chega lá, a grande maioria não vai chegar lá, né? exatamente. Então eu acho que é uma relação com o dinheiro muito consciente, mas que também não, e que por conta disso não coloca o dinheiro também em primeiro lugar. Não te É, deixa pirar, né? Não eu, te deixa eu, sair tirar o pé do eu gosto, chão e viajar, né? eu gasto mais dinheiro com livros. Todo mês eu estou na livraria, assim, sou íntimo da Livraria da Travessa. Sempre tem livro chegando aqui em casa. DVD, eu adoro. Como eu te falei, os Cultura, você consome documentários. muita cultura, né? Muito cinema, muito teatro, muito livro. É nisso aí que eu invisto mesmo, sabe? Isaac, eu ficaria com você aqui 3 dias falando. A live maravilhosa, tá bombando aqui o tempo todo, as pessoas fazendo pergunta. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu Gratidão a cada também. um de vocês que entraram aqui, gente que entrou e saiu, gente que está até agora aqui. Muito, muito, muito obrigada. Isaac, para você, uma gratidão imensa. Reitero meu carinho, minha admiração por você, minha amizade por você, meu querido. Muito obrigado por ter aceito o convite. E eu deixo com você as considerações finais. Querida, muito obrigado. Ruth, a gente se conheceu já tem alguns anos, lá em alguma das edições do Troféu Raça Negra. Eu fico muito honrado de ouvir você falar de trabalhos meus, de saber que você é atenta a eles, né, de eu ser merecedor disso. Quero agradecer a cada pessoa que esteve aqui, a Letícia Amâncio, que é uma figura incrível, já leu um livro meu, é uma grande futura socióloga, o Saci Cícero, que postou aqui também, falou que nos últimos tempos não tem podido responder a ele por conta da correria. Enfim, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, de coração, me sinto muito honrado e desculpa não ter feito essa live com você antes, porque esse período da quarentena para quem dá aula é uma coisa assim, que está sendo de muito trabalho. Mas eu Se estou não foi muito antes, porque honrado, não era muito para feliz. ser. Era para ser agora, era para ser hoje, meu É isso querido. aí. O Um melhor beijo lugar do enorme no mundo é seu aqui e coração. agora. Um beijo enorme no seu coração, querido. Obrigada. Um beijo, brigadíssimo.